Depois de 2 semanas, meu Deus, eu nem me lembro mais como é que se faz isso daqui. Acho que aqui no início dos vídeos de pré-jogo eu digo que o Fluminense vai jogar hoje contra a Portuguesa no Maracanã e que tudo que você precisa saber sobre esse jogo você vai encontrar aqui nesse vídeo. Acho que é isso que eu tenho que falar, né? Então vou falar isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E esse daqui é o vídeo de pré-jogo entre Fluminense e Portuguesa. Jogo que acontece nesta tarde de sábado no Maracanã, às 16 horas, com transmissão da Band, do Band Esporte e transmissão com imagens lá na Dali pra você que é assinante. Caraca, é muito engraçado porque eu tô há muito tempo sem fazer pré-jogo mesmo, cara. Dos últimos 21 dias, eu só fiz um pré-jogo, que foi do jogo contra o Vasco. É muito bizarro isso, assim. Se a gente botar da sequência inteira, ainda o outro foi contra o Audax. Então, sei lá, muito tempo. Mas, enfim, tem transmissão na Dali, com imagem, pra quem quiser assinar. E tem transmissão lá na Dali é sem delay nenhum, tá? Tem transmissão em áudio também no YouTube, pra quem quiser acompanhar a minha transmissão. Jogo de número 80, entre Fluminense e Portuguesa. E, cara, eu já devo ter falado isso, eu queria muito rever o pré-jogo do Fluminense e Portuguesa do ano passado, mas não vou ter tempo pra isso. Mas provavelmente eu já devo ter falado de que é o maior massacre, dada a quantidade de jogos que já jogaram Fluminense e Portuguesa. É o jogo de número 80, 62 vitórias nossas, 10 empates e 7 derrotas. É um desempenho de 82% em quase 80 jogos, né? O jogo que eu escolhi pra relembrar o dia de hoje foi o jogo contra a Portuguesa, né? Foi esse 3-0 contra a equipe da Portuguesa, lá no estádio de Los Lários, possivelmente com público ridículo, né? Gol de Henrique Dourado, 3 jogadores que, né? 2 que passaram por rival e um que irritou quando saiu. Henrique Dourado fez o primeiro, o segundo foi marcado pelo Léo Pelé. Henrique Dourado jogou no Flamengo, Léo Pelé hoje está no Vasco, e o terceiro gol vai ser marcado por Gustavo Scarpa. Péssimas lembranças desse jogo, mas pelo menos a gente ganhou por 3-0 da Portuguesa. Espero que esse placar se repita hoje. Bem, a gente pode falar aqui também nesse momento sobre o OneFootball, o lugar onde eu vou te recomendar que você acompanhe o jogo de hoje, se você não tiver internet boa ali para poder acompanhar uma transmissão como a Dali, ou uma transmissão como Raiz Tricolor, ou até não tiver na frente da TV. Mas mesmo na frente da TV é útil, tá? Você marca lá as caixinhas para você acompanhar o jogo, vai lá, não é só o resultado ao vivo, tá? Isso eu preciso esclarecer. O OneFootball não é só resultado ao vivo, notícia do Fluminense, não, cara, tem muita coisa por lá. Muita coisa mesmo. No meio do vídeo, do nada, eu vou te falar bem assim, tem isso aqui lá no OneFootball, tá? Pode esperar que eu vou fazer isso daí. Bem, o jogo de hoje, ele, como eu falei, às 4 horas da tarde, vai ser mais um jogo daqueles em que a gente vai olhar o Fluminense pensando primeiramente na tabela. Fluminense, pra quem não tá ligado, Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, agora todos os times com 8 gols, todos os times já com 8 gols, todos os times com 8 jogos, todos os times já com as rodadas certinhas. E tá aí a escalação aí na tela. Inclusive, tô abrindo a escalação, sabe aonde? No OneFootball. Tem escalação. Olha, eu tô confundindo, hein? Tá aí a tabela na tela. Eu tô abrindo a tabela aqui no OneFootball. O Flamengo é líder com 8 jogos. É porque o meu corte de tela aqui tá meio ruim, acaba tirando um pouquinho a pontuação, né? Acho que agora vai aparecer. Flamengo é o líder com 20 pontos, muito forte para garantir ali a liderança, mas com um detalhe. Faltam 3 jogos do Flamengo, ele pega o Botafogo nesse sábado, pega o Vasco na semana que vem, depois pega o Fluminense. São 3 clássicos que faltam para eles. E o time deles não vem bem, não. Botafogo e Fluminense com 16 pontos, mas o saldo do Botafogo é melhor. E o Vasco com 14. O Fluminense ainda não pode garantir matematicamente a sua classificação nessa rodada, né? Mas pode encaminhar muito, assim, se ganhar o seu jogo e o Volta Redonda e o Bangu tropeçarem, né? E tal, o Fluminense fica praticamente garantido na classificação, mas acho que nesse momento é muito mais de olhar de terminar em primeiro ou segundo, principalmente em primeiro, obviamente, né?
é ganhar hoje e torcer pro empate entre Flamengo e Botafogo. Acho que o cenário é esse. A gente vai a 19, o Botafogo fica com 17 e o Flamengo fica com 21. Dane-se o que acontecer em Flamengo e Vasco. A gente só depende da gente pra poder ganhar a Taça Guanabara e ter todas as vantagens, ser um mandante na volta da semifinal e da final, por exemplo. E o nosso adversário, a Portuguesa, tá no marasmo, né? Porque assim, até o 8º vai pra Taça Rio. Ele tá aqui empatado em pontos, vocês estão vendo. Mas também não vai ser rebaixado. Então ele tá pela Taça Rio, assim. Não é um time que até agora inspirou muita coisa, não. Enfim, mas além disso também, pro Fluminense, vale resolver alguns probleminhas da temporada, né? Que a gente vai falar melhor agora na parte do Bola em Campo. Isso por quê? Porque, cara, vamos lá, né? Deixa eu botar aí na tela a provável escalação do Fluminense divulgada pelo GE. Globo. Tá aí já na tela, ó. Cara, vamos lá que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa provável escalação escalada pelo especulada, né? Que o Fernando Diniz escalará. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André Martinelli, Arias, Ganso, Keno e Cano. Primeira parada obrigatória pra gente comentar é David Braz. Eu não tenho achado o David Braz, eu não acho o David Braz um zagueiro péssimo. Acho que ele foi muito mal contra o Vasco, que é a nossa última referência desde a lesão de Manuel. Ele não era pra estar aqui. Eu entendo o Diniz na escolha pro clássico. Como eu falei na semana passada, no jogo passado contra o Vasco, ali na hora que sai a escalação, eu tô em live aqui no Raiz Tricolor, eu falo, olha, eu entendo a escalação do David Braz. É um clássico, você não joga o Vitor Mendes do nada sendo um clássico e tal. Eu entendo esse lado. Só que o David Braz fez uma partida péssima. E o Vitor Mendes foi muito pouco, mas o pouco que fez foi bem. Esse era o jogo pra gente ir de Vitor Mendes. Não sei se tá treinando mal, não sei se é o Mendes que não tá bem ou o Braz que tá mal. Se é o Mendes que não tá bem ou o Braz que tá bem demais. Mas, pra mim, isso daqui fica sem explicação. Na lateral esquerda, a gente tem Alexander e esse é uma cravada do GE. Globo. Do Thiago Lima do Thiago Lima e do Gustavo Garcia, mas quem até falou um pouco disso no podcast que a gente gravou sobre a chegada de Marcelo foi o Thiago Lima que trouxe isso, que ele já tinha essa informação há um certo tempo, de que o Alexander seria, mesmo atuando pelo meio, atuando mais avançado, etc, pela seleção sub-20, quando voltasse a primeira posição que o Diniz escalaria seria na lateral esquerda. Lembrando, o Fluminense teria à disposição Jorge, não, porque está lesionado. Só volta agora, pro final do ano. Cristiano, aparentemente, tá treinando, mas não deve ser utilizado. E o Calegari, também não, porque já tá em processo de venda. Acho que nem deve ser relacionado pro jogo. E por último, a outra opção que poderia ser no lugar do Alexander seria Guga, destro, atuando como lateral esquerdo, como foi contra o Vasco. Está disponível, mas acho que o Diniz vai preferir um canhoto por lá mesmo. Sobre o Alexander, vale o alerta, né? Fez um jogo e meio bom, no caso, né? Um jogo bom contra o Goiás e um segundo tempo bom contra o São Paulo. E no jogo contra o Bragantino foi mal. Passou mal com o Arthur, um ponta esquerda, um ponta direito de perna canhota, que detonou o Alexander lá em Bragança Paulista. Então, assim, o Alexander emplacou, foi muito bem, etc. Mas na lateral esquerda senti um pouco. Não acredito que a Portuguesa seja do nível que era o Red Bull, etc. Não. Mas é só pra gente ter isso na memória. Torço pra que dê certo. André Martinelli padrão, Ganso padrão, Arias padrão, Kenny Cano padrão. Também não tem muito o que falar de novidade. A maior novidade né? Quem dessa turminha aí que vai sair pra poder Marcelo entrar na equipe titular quando ele entrar, né? Bem, falando de suspensos e pendurados. Pelo lado do Fluminense em relação aos pendurados, seguem Nino e Giovani banco, Nino titular, pendurados se tomarem cartão amarelo. Cara, eu sou a favor até do Nino dar uma forçada de um amarelo, tá? Forçar um amarelo, não joga no meio da semana, na semana que vem contra o Bangu, e garante que vai tranquilão pro Fla-Flu. Porque, Gabriel, mas tá forçar por causa de um Fla-Flu e tal. Mas se ele toma no Fla-Flu, ele fica suspenso pra semifinal também. Então, acho que era o ideal o Nino dar uma forçada nesse amarelo logo e já ficar tranquilão pros clássicos que provavelmente vêm em sequência depois. Técnico Felipe Surian, da Portuguesa, deve levar a campo o seguinte time: Mota, goleiro, Joás e Matheus Santos, Fredson e Yuri, Charles, Anderson Rosa e Lucas, Romarinho, que não é aquele, Lucas Santos e Emerson Carioca, este sim,
aquele, né? Se você não se lembra do Emerson Carioca, é aquele que fez um gol pelo Sampaio Corrêa, né, do Rio de Janeiro, Sampaio Corrêa de Saquarema, e ficou pelado no campo. Só pra poder relembrar quem é Emerson Carioca, centroavante que vai jogar hoje contra o Fluminense. Bem, vamos falar rapidinho sobre a arbitragem, até porque dessa vez, sendo bem sincero mesmo, não tem... O fato de não... Vamos lá, deixa eu refazer aqui. O fato de não ter nada o que falar sobre a arbitragem do senhor Alan Trindade da Silva, eu acho que já é um fato, né? O fato de não ter nada pra falar é um fato. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente o Alan Trindade da Silva nunca apitou jogos do Fluminense, nunca apitou a Série A do Campeonato Carioca, e ele também nunca apitou, pela minha pesquisa, a Série B do Campeonato Carioca, né? Que é a Série A2. Ele só apitou a Série B1, que é a terceira divisão do Campeonato Carioca, inclusive só apitou no ano passado jogos como Campo Grande 0, Duque de Caxias 1, Paduano 1, Serrano 1, Angra dos Reis 1, Friburguense 2, Cabo Friense 1, São Gonçalense 2, Macaé 3, Sampaio Corrêa 3, ao Sampaio Corrêa. Ferge, né? É o árbitro. A Ferge designou, lembrando que não tem VAR. Bem, é isso. Estarei direto do Maracanã, a gente abre a live antes do jogo e, claro, você pode acompanhar a transmissão toda aqui no YouTube ou lá no app da Dali. E eu avisei, né, que você poderia fazer... Aliás, que eu ia avisar aqui quando... no meio do vídeo, coisas que eu ia falar do OneFootball. Bem, seguinte, eles têm campeonato alemão de graça para você poder assistir, tá? E antes que eu espirre, eu vou encerrar esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Sensação horrível. O espirro foi embora. Valeu.